No meio de uma guerra civil, o luar bom dia! não deixava a baronesa dormir. Começando mais um Despertando com Dharma, dia 18 de fevereiro. Bom dia, Fabiola. Bom dia, Isis. Tudo bem? Aqui nessa hora é que ele nasceu, segundo o que contaram pra mim. Bom dia, Mauro. Bom dia, Jaque. Começando hoje com Joking, do Vitor Ramil. Joking é a música do Satolep, né? Aqui no Sul ela é muito famosa, assim. Então, para quem não conhece Vitor Ramil, aí pra cima, a Isis, que é do Rio, o pessoal aí de Floripa. Bom dia, Jonathan. Maria. E aí, então, Joking é a história, tipo, é um blues, assim. E vai contando essas falcatruas que existem na vida. É bem bacana. Então, para quem não conhece, Vitor Ramil, Joking, Satolep. Oi, Cris. E é uma música comprida. Essa música tem quase 10 minutos. E conta toda uma história, tipo aquelas músicas do Renato Russo ali, Eduardo e Mônica, assim, vai contando uma história. A história é muito bacana. Bom dia, Josinha. Oi, Fabrício. Então, Joking. O Joaquim. Vamos lá. Que essa aí não dá pra deixar rodar muito, né? Comprida demais. Então, nós estamos no coração da vida. No coração da vida, lendo Tenzin Palmo, tá? E até a Tenzin Palmo ela vai conceder umas perguntas e respostas pelo Zoom, se não me engano. E aí, até acho que depois eu vou colocar ali, talvez eu vou replicar o post dela. E Coração da Vida, Sabedoria e Compaixão para o Cotidiano. E nós estamos lendo os 8 versos que transformam a mente. Ou pelo menos a gente tenta transformar a mente. Só que os acontecimentos do dia a dia fazem com que a gente não consiga tanto, mas a gente vai treinando, né? Ou a gente vai deixando as coisas para trás, de alguma maneira, e segue a vida. Que a melhor coisa a fazer é seguir a vida e encontrar novos caminhos. Às vezes é o melhor a se fazer. Deixar para trás. Então, o 7º verso refere-se à prática chamada de Tonglen. Esse aqui, eu já fiz Tonglen no Vajrayana, no Três Coroas, e talvez algumas pessoas não se sintam bem fazendo assim, tá? Então, mas observe. Chamado de Tonglen em tibetano. Tradicionalmente é uma prática muito popular, e a maioria dos praticantes, inclusive os grandes lamas, engajam-se nela. Tonglen é a prática em que tomamos, olha só, não façam sem uma orientação, não façam isso em casa, crianças. Não façam sem uma orientação de um instrutor credenciado, Vajrayana, por um lama, porque ela pode ser complicada emocionalmente, tá? Então não tentem fazer isso. Apenas leiam comigo agora e vamos aprender. Tonglen é a prática em que tomamos a dor e sofrimento dos outros e doamos nossa bondade e felicidade. Então o verso diz assim, em resumo, direta ou indiretamente, possa eu dar todo o auxílio e alegria a minhas mães, aos antepassados, né? E possa eu tomar todo o seu dano e dor para mim em segredo. O Tonglen, eu aconselho vocês fazerem Metabhavana, tá? Que é a meditação de amor-bondade, em que ela é muito mais tranquila, assim, para quem não tem orientação. Porque se tu não souber liberar essa dor que tu pega do outro, pode ser um problema, tá? Então tu tem que ter uma orientação. E aí Metabhavana não, Metabhavana tu vai olhar para o outro e vai sentir que o outro está sofrendo e tu vai direcionar a tua energia que ele saia do sofrimento, né? Agora o Tonglen não, tu pega esse sofrimento, inspira esse sofrimento e libera esse sofrimento. Aí tem que ter a iniciação. Na prática de Tonglen, Tong significa doar e Len significa receber. Então é um sistema de doar e receber. É uma prática de dar e receber. Existem 2 aplicações principais para o Tonglen.
como meditação praticada para aqueles que estão doentes ou perturbados, e como meditação praticada pela pessoa que está doente ou perturbada. Mas a ideia básica é a mesma em ambas. Segundo o senso comum, o objetivo seria expelirmos todas as negatividades de nós mesmos e captarmos luz. Até aí é bom. Todo mundo consegue entender isso. Mas no Tonglen é o contrário. Atraímos a escuridão e enviamos a luz. A forma mais fácil de explicar o Tonglen é simplesmente compartilhar a prática. Então por isso que eu vou ler a prática aqui agora, né, e tenho como curiosidade. Mas melhor é não praticar assim, sem ter uma orientação mais precisa de uma mestra. Né? É a minha orientação. Se quiserem praticar, fiquem à vontade. Imagine à sua frente alguém que... Então, o Tonglen. Imagine à sua frente alguém que você goste. Alguém que esteja sofrendo. Seja física ou mentalmente. Se não é bom em visualização, pelo menos tenha a sensação de que a pessoa está aqui com você. Agora, pode até olhar uma fotografia, caso possua. O ponto é ter a sensação da presença e imaginar o sofrimento dela. Agora, com a inspiração, inale aquele sofrimento na forma de luz negra ou fumaça. É como se fôssemos um aspirador de pó. Sugamos toda a dor da pessoa e todo o karma negativo que ela criou. Absorva a luz escura junto com a inspiração. A luz escura desce até o centro do seu peito, onde existe um pontinho preto, como uma pérola negra, que representa o ponto mais sombrio de nossa mente de alto apreço. Normalmente, por mais sofrimento que vejamos nos outros e por mais compaixão e empatia que possamos sentir por eles, ainda mantemos algo no fundo da mente que diz: que bom que não é comigo. A absorção da luz escura golpeia esse ponto. Contraria todos os nossos instintos habituais de autopreservação. Quando a luz escura se dissolve na pérola negra desse nosso autoapreço, imediatamente o ponto preto se transforma em um diamante brilhante que representa a verdadeira natureza da mente. Percepção pura, luminosa, clara, conhecedora. Então não é uma prática simples, gente. Tá? Não sei nem como é que... Enfim. E vazia. Essa é a nossa natureza de Buda, que está sempre presente. Como um diamante jamais pode ser maculada, não importa quanta sujeira e escuridão seja absorvida. É importante que a luz escura que entra atinja esse pontinho preto de alto apreço no centro do nosso peito. Então tu vai inspirar aquela luz negra do sofrimento da outra pessoa e imaginar esse ponto preto. Ele tem um nome, esse ponto preto, que ela não fala. Então ele vai imaginar esse ponto preto e aí ele vai se transformar e vai limpar aquela... Né? Ele é um filtro. É importante que a luz escura que entra atinja esse pontinho preto de alto apreço no centro do nosso peito. Não prendemos a respiração. Em vez disso, o ponto transforma-se instantaneamente em um diamante de clara luz, que entra e se irradia na expiração. Assim como um diamante nunca pode ser contaminado, por mais sujeira ou lama que grude nele, a natureza pura da mente jamais pode ser contaminada. Não importa quanta escuridão seja inalada. A natureza da mente é sempre totalmente pura. Por isso que eu falei que talvez não seja bom praticar assim, quem não está acostumado, porque se tu tem uma tendência a ser pessimista e tu está num momento de depressão da tua vida, fazer essa prática não é uma boa. Tu já está baixo, né, com a tua energia baixa. E aí tu assumir mais isso para tentar limpar, então não faz para os outros, faz para ti. Imagina esse ponto preto, né? E aí faz para ti a prática, não para outra pessoa. Faz essa purificação para ti. Mas ok, está escrito aqui. Assim, a partir do diamante perfeito no centro do nosso peito, irradia-se uma luz, uma clara luz, tremendamente brilhante, que representa toda a nossa sabedoria, compaixão, bom karma. Tudo que é positivo e bom dentro de nós. A luz viaja com a expiração, banha a pessoa que imaginamos à nossa frente e se dissolve nela. Então, tu inspira aquela luz negra da pessoa, que ela está num momento terrível, mas tu tem que estar bem. E aí, então, tu inspira aquilo, imagina que aquilo não vai te contaminar, e aí tu vai para esse ponto preto que transforma essa energia negra, e tu expira,
expirando essa luz nova, radiante para essa pessoa. Então essa é a prática Tonglen do Vajrayana, uma prática tântrica. O processo de dar e receber vai na carona na respiração. A inspiração traz a escuridão, a expiração doa a luz. É um conceito muito simples. O Tonglen pode ser muito útil quando visitamos alguém no hospital, ou alguém que esteja perturbado, doente ou morrendo. Podemos apenas sentar ali, respirando, praticando a visualização em favor da pessoa, embora ela não esteja ciente. Quando estamos na presença de grande sofrimento, muitas vezes nos sentimos impotentes, e essa prática é algo que podemos fazer em silêncio, sem qualquer alarde ou motivo de preocupação. Se ficássemos de joelho e rezássemos ou passássemos incenso sobre o nosso amigo ou parente enfermo, poderia ser embaraçoso para todos envolvidos. Porém, com a prática de Tonglen, ninguém tem que saber que estamos fazendo o máximo que podemos para beneficiar a pessoa. Se estivermos realmente concentrados na pessoa, nossas ideias sobre longe e perto são relativas. Quando imaginamos com sinceridade que ela está presente, o Tonglen funciona da mesma forma. Então, por isso que eu estava dizendo que eu não pratico Tonglen. Eu prefiro praticar Metta Bhavana. Que Metta Bhavana é mais tranquila, assim. E tu atinge também os mesmos objetivos, de alguma forma. Eu acho que o Tonglen é para quem tem que estar muito bem centrado. É a minha opinião. Aí, se tem um Vajrayana, vai dizer o contrário, ok, não tem problema nenhum. É apenas uma opinião. Na tradição tibetana, o Tonglen é frequentemente praticado quando alguém está doente ou perturbado. Quando perguntados sobre quais meditações praticam, quando estão enfermos ou até morrendo, muitos praticantes, inclusive grandes lamas, respondem que praticam Tonglen. Por exemplo, vamos imaginar que temos câncer. Em nossa inspiração, inalamos todo o câncer do mundo na forma de luz escura. E na expiração, enviamos na forma de luz toda a saúde e felicidade de nossa natureza pura, inexaurível, e todo o bom karma que possamos ter criado para todos os seres que sofrem da doença. No Tonglen, usamos o que está realmente acontecendo, em vez de ficarmos apenas sentindo pena de nós mesmos. Podemos usar nossas dificuldades como um meio de benefício genuíno, para os outros por meio da compaixão e de intenção pura, e para nós mesmos, ao reduzirmos nossa atitude de autoapreço. O último verso do texto leva-nos ainda mais fundo em nossa investigação pessoal. Vamos para o 8º. Possa nada disso jamais ser maculado. Por pensamento das 8 preocupações mundanas, lembra das 8 preocupações mundanas? Ganha, perda, elogio, crítica, né? Aqueles que a gente leu anteriormente. Então, possa nada disso jamais ser maculado. Por pensamento das 8 preocupações mundanas, possa eu ver todas as coisas como ilusões, e sem apego obter a liberdade da escravidão. Então só esse 8º aqui já é todo, dá para fazer toda a história do budismo aqui. Porque a gente possa ver todas as coisas como ilusórias, a gente vê todas as coisas como reais. Só que quando a gente começa a ver as coisas como a gente se desprende disso, toda aquela realidade que a gente tinha criado se dissolve. E aí tu começa a criar um novo caminho. E quando tu cria um novo caminho, as coisas vão ficando para trás. É natural. Entenderam? E aí a gente muda o rumo. Possa nada disso, referindo-se a todos os versos que nos exortam a aprofundar o entendimento e prática do treinamento da mente. Jamais ser maculados por pensamento das 8 preocupações mundanas. As 8 preocupações mundanas são ganho e perda, louvor e acusação, boa reputação e má reputação, prazer e dor. Em geral, todos nós queremos ganhos e elogios. Uma boa reputação e prazer. Geralmente tentamos evitar o outro lado desses estados mentais. O 8º verso nos intima: não devemos ser motivados a colocar os outros antes de nós, apenas para obter algum benefício. Como sabemos, temos que verificar nossos pontos fortes e nossas fraquezas e ser muito honestos com nós mesmos, conosco. Existem 3 níveis de envolvimento ao nos engajarmos na prática budista. Primeiro,
ouvimos e lemos sobre o assunto. É sempre assim. A seguir, absorvemos intelectualmente e investigamos, que é o que a gente está fazendo, enquanto tentamos entender exatamente do que se trata tudo aquilo. Por fim, colocamos nosso aprendizado em ação. Tentamos nos tornar o que entendemos intelectualmente. Isso é muito importante. É, no mínimo, a ingenuidade imaginar que no instante em que tentamos alguma coisa, nos tornamos proficiente. Precisamos treinar a prática como qualquer outra habilidade. Então a gente ouve, a gente lê e a gente age. Essa é a técnica que ela está sugerindo. Mas antes disso, antes da ação, depois que tu lê, tem que ter um momento de quietude da mente. Então o budismo prega isso, né? O budismo prega que a gente leia, a gente observe isso, né? E leia intelectualmente, estuda intelectualmente, como a gente pode estar fazendo aqui, né? Embora seja uma leitura informal. Mas depois a gente senta em silêncio. E nesse sentar em silêncio, é simplesmente sentar em silêncio. Tu não fica pensando cognitivamente sobre aquilo que tu leu. É simplesmente sentar em silêncio, deixar que a água se acalme. Tu não pensa naquilo, entendeu? Não é pensar naquilo. Aí depois, então, tu age. Então essa é a minha sugestão. Não minha, mas dos lamas. Os 8 versos do treinamento da mente contrariam todos os nossos instintos normais de autopreservação. Assim, precisamos não só ouvir a respeito, mas nos acostumar com a ideia. Nossa cultura atual promove as noções de eu e de autoaperfeiçoamento. Como podemos manipular os outros para obter vantagem? É o tempo todo assim, né? É alta performance e como conseguir o que tu quer por cima dos outros. De como podemos manipular os outros para obter vantagem. Ou talvez, eu deva dizer, como manipular a nós mesmos para a vantagem dos outros. Natural, portanto, que algumas dessas ideias precisem de tempo para fluir pela nossa consciência. E não é de surpreender que inicialmente haja resistência. Na verdade, a resistência pode ser um bom sinal, pois significa que se entendeu o que os versos sugerem. Se apenas pensamos, muito bem, e deixamos o texto de lado, significa que não entendemos realmente o que é oferecido. Toda prática budista genuína diz respeito a ver através das delusões do ego e cultivar o caminho da sabedoria e da compaixão. Os 8 versos do treinamento da mente são um confronto direto com nossa mente de autoapreço, a partir da perspectiva da vida cotidiana. Não apenas da prática de meditação na almofada. Por esse motivo, o autor dos versos, Geshe Langri Tampa, nos exorta a ter cuidado com nossa motivação e não tentar praticar esse caminho do Bodhisattva a fim de obter, por exemplo, uma boa reputação, para que todo mundo proclame que somos adoráveis e compassivos. Então, isso é óbvio, né? Tu fazer as coisas com a motivação incorreta, o resultado é incorreto. Então, se eu fizer aqui o Despertando com Dharma com a intenção, qualquer outra intenção de ganho, aí é uma perda total, né? A intenção é levar o Dharma. Os ganhos, eles são naturais, né? O lado oposto desse estado é o medo. Se não agimos como um Bodhisattva, tememos que as pessoas nos critiquem e nossa reputação diminua. De um jeito ou de outro, revela-se aí uma mentalidade mundana e impura. Nossa motivação deve ser inspirada puramente por nossa profunda empatia e compaixão pelos outros, e por nosso desejo de aliviá-los do sofrimento. Porém, devo enfatizar aqui que o Buda chamou o Dharma de caminho da alegria, e não devemos usar esse ensinamento de colocar os outros antes de nós, mesmo como uma forma de nos reprimirmos e rebaixarmos, ou de sentir culpa a qualquer momento que sintamos prazer. Não é isso. Essa ainda é uma abordagem baseada no ego. E eu falei sobre a questão da live aqui, né? Mas o que a gente tem que ter cuidado é, ainda mais hoje, né? Com essa facilidade que está de se vender algo pela internet, né? E se vender algo e com a internet se tornou facílimo, assim, né? Se atinge muita gente. Mas do outro lado, a gente tem que pensar que tem uma pessoa que de alguma forma ela é sensível emocionalmente.
Então, se ela é sensível emocionalmente e eu tenho uma visão de compaixão e de interconexão com todas as pessoas, e saber que aquela outra pessoa que está do outro lado é uma pessoa que, como eu, está buscando alguma coisa para ser mais feliz, enfim, para se dar bem na vida. E aí então eu construo um produto aqui e tento vendê-lo na internet, enfim, como é feito aí por todo mundo, mas com a intenção simplesmente de ganho, simplesmente nem necessariamente acreditando naquele produto. Tem muito, eu estou falando porque eu estou pensando no produto e estou falando sobre o produto. Tem vários, né? Vários, é o que mais tem. Poucos são sinceros, né? E os que são sinceros geralmente têm pouco engajamento. Viram? É bem assim. Por quê? Porque não tem um apelo da venda. Porque é aquele apelo da venda que pega exatamente naquela pessoa que está emocionalmente danificada, com uma quebra, né? E ela está ali emocionalmente sensível. E ela está naquela compra compulsiva daquele olhar, daquele ser que está lá, que ela olha e diz, nossa, essa pessoa tem um produto maravilhoso, ela deve ser incrível e eu estou precisando muito disso. E quando vê uma enganação, é um produto, é aquelas coisas que vão te levando, depois tu tem que comprar um troço que custa, né? E tu não tem ganho nenhum com aquilo, né? Tem muito disso aí. E tem os muito sérios que fazem isso, dizem, vou te dar uma amostra para tu entender como é sério e aí eu vou te levar, tem vários, eu conheço vários, né? Muitos bons. Então por que eu estou falando essa coisa toda aí? Porque tenha cuidado. Tu pode fazer isso sim. Todo mundo aí tem o seu canal, tem a sua venda e tem que vender. Tem que vender. Mas olha assim, será que isso que eu estou falando aqui, esse post do story, esse post que eu estou colocando, vai beneficiar o outro? Eu tenho que lembrar que esse outro pode ser alguém, imagina alguém espelhado da tua irmã, do teu irmão, da tua mãe que está em casa, né? E que ela abre ali e é tua mãe, de alguma forma. Pensa na pessoa da tua família que não está no momento bom emocionalmente. Essa pessoa é a outra pessoa do outro lado. E aí ela vai abrir aquilo e vai, eu quero isso. Então tem que ter esse cuidado, né? Então isso é uma forma de ser um treinamento para o Bodhisattva, né? Para o herói espiritual, né? E esse treinamento a gente começa com esse autocuidado e com esse cuidado com as pessoas que estão à volta. Não é difícil fazer isso, gente. Isso aqui hoje virou uma venda absurda, assim, né? Lembrei de uma história. Minha avó era daquelas mulheres que, se você levava para sair e se oferecia para lhe comprar uma bela fatia de bolo, dizia, não se incomode, não preciso de nada especial. Fico bem feliz com aquele pedacinho ali que não parece muito bom. Tem sempre esses coitadinhos. Pega o melhor lá, é bom. Está tudo bem, não se preocupe comigo. Claro que você dava um grande pedaço extra de bolo só para que ela se sentisse melhor. Mas esse tipo de autodepreciação não tem nada a ver com o que estamos falando aqui. Tem gente que faz isso, assim, sabe? Faz de coitadinho, essa vitimização, né? Isso aí é o primeiro dos impedimentos do nosso aspecto búdico. Um exemplo claro do que estamos tratando é algo como Sua Santidade, o Dalai Lama. Quando você o vê em ação, né, o Dalai Lama, vê que ele está sempre disponível para os outros. Ao se encontrar com ele, as pessoas sempre ficam impressionadas com o fato de que naquele momento são as únicas que existem para ele. Não importa quem sejam, o Dalai Lama está completamente presente. Existe uma foto adorável publicada na capa de uma revista do Dharma, mostrando um guarda de segurança parado com seu rifle. Passando pelo guarda de costa para nós, Sua Santidade estende a mão, tocando o homem ao passar. Sua Santidade foi até ele, reconheceu sua presença e o guarda sorri largamente. Sua Santidade é sempre muito alegre, porém, se você lhe contar uma coisa triste, ele vai chorar. O coração dele é completamente aberto. Ele não se importa com o fato do choro ser considerado algo feminino. Se é uma coisa triste, apenas chora, completamente junto com você. Mas 5 minutos depois, ele está rindo. Existe muita alegria emanando dele. Essa é a questão. Sua Santidade tem alegria porque não está preocupado consigo mesmo. Está totalmente preocupado com os outros e em fazer os outros felizes. E isso lhe dá uma tremenda energia e prazer, não o deixa rabugento ou amargo.
Isso aí me lembrou de uma história que o Thich Nhat Hanh conta. Ele pega uma tigela, né, e um punhado de sal, né, e aí ele diz assim, eu tenho um punhado de sal aqui, uma tigela com água, né, e se eu colocar aqui essa água vai ser boa para tomar? Né? Aí a gente responde que não, né, claro, né, um punhadão de sal. Assim. E ele diz, agora se eu pegar esse punhado de sal e jogar num oceano, num oceano, num rio, jogar num rio, né, um rio em movimento assim, é possível salgar aquele rio? Vai ser difícil tomar aquela água? Ele, não, né, é ótimo, dá para tomar aquela água. Então é a mesma coisa, ele vai falar isso das pessoas que têm um grande coração, em que fizeram esse treinamento da mente, o seu coração, ele não se fere com as coisas, ele continua então irradiando alegria. Esse é o coração de um Dalai, né? Então, de pessoas assim. Não precisa ser um Dalai Lama para ser assim. Tem várias pessoas à nossa volta que são assim, de alguma maneira, em que a gente busca como refúgio. Às vezes, a gente não busca refúgio somente nos lamas, monges e Buda e tudo mais. A gente busca refúgio, às vezes, numa pessoa bem próxima da gente. Que tu olha para a pessoa, ela naquele momento, ela espiritualmente está mais elevada, no sentido de estar trabalhando mais a sua espiritualidade. Então tu busca refúgio, te encosta ali, te abastece, e essa pessoa continua irradiando aquilo. Né? Ela não perde aquilo não termina. Aquilo só abastece a pessoa. Então, para finalizar, aos 25 anos de idade, sua santidade obteve a graduação de Geshe-la-Rampa, a mais elevada nos círculos escolásticos tibetanos. Ele é extremamente inteligente e culto. Também dedicou-se a uma série de práticas avançadas na meditação. Todavia, quando o conhecemos, ele parece muito simples. Não fica se achando. Sou um grande erudito, sou um grande sábio. De fato, sempre diz, sou apenas um simples monge. Mesmo os jornalistas empedernidos são muito afetados por sua presença. E com frequência saem desses encontros com lágrimas nos olhos. Não conseguem compreender como ele tem essa capacidade de tocar as pessoas. Claro que isso não é válido apenas para a sua santidade do Dalai Lama. Todos nós os conhecemos. No geral, ele é o budista que as pessoas comuns conhecem no mundo inteiro. E é muito afortunado para nós que sua santidade seja a imagem de um budista que a maioria das pessoas conhece. Sua santidade recita este texto, os 8 versos do treinamento da mente, todos os dias. Então, olha só, o Dalai Lama recita esses versos para ele todos os dias. Então, até aqui, exploramos o que se chama de Bodhicitta relativa. Amanhã a gente continua e vai para algumas explicações de outra, da Bodhicitta absoluta. Então, esses são textos um pouquinho mais... não é complexo, mas são mais sérios, assim, né? Em que vai lidar com uma outra parte da mente, assim, que não gera tanto envolvimento emocional imediato, mas é a prática. E aí os 8 versos transforma a mente, quem quiser tem aí na internet, é bem fácil de achar, assim, só digita 8 versos transforma a mente, mas olhar com esse cuidado da mente sempre clara. Ok? Vamos para a nossa vida, quinta-feira. Que os méritos desse nosso encontro, dessa nossa prática se expandam e toquem a todos e que nós possamos nos tornar um caminho iluminado. Um bom dia, uma boa prática, uma boa quinta, um bom início final de semana para vocês.